Oi, gente, começando mais um episódio do nosso programa InspiraCast. Comigo, para quem está chegando agora, que não me conhece, Richelle Ruida, fotógrafa há mais de 14 anos, formada em Direito, especialista também em rios para as redes sociais. Eu faço vídeo também para empresas e para o seu negócio. Sou influenciadora, tenho hoje um grupo de mulheres incrível que chama Divas e tem muitas mulheres maravilhosas nesse grupo. Se você quiser, já fala comigo para também entrar no grupo dessas mulheres incríveis. Se você for mulher, já vem para o nosso grupo também. Juntamente com a maravilhosa da Patrícia, mas antes, deixa eu só falar para vocês já se inscreverem aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum episódio. E quando vocês ativam o sininho, vocês já são avisados quando o programa começar. Então, ó, ativa aí o sininho e juntamente com a maravilhosa da Patrícia Pigosi. Oi, Pati! Oi, Ri, pessoal. Bom, eu sou a Patrícia Pigosi, sou CEO fundadora da Inspira DHO, consultoria de recursos humanos. Nós somos especializados em desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de times de alta performance. Sou profissional da área de recursos humanos aí há mais de 30 anos, sou psicóloga com MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, practitioner em PNL, Master Coach executiva, mentora profissional de líderes e atualmente estudando aí neurociência do comportamento. E temos bastante coisa para compartilhar aqui com vocês. Mas, como já disse a Richelle, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal. E hoje nós temos um tema. Ai, o tema de hoje, gente. Eu falei no episódio passado, né, que foi com o Alfredo, que eu tô quase especialista. Daqui a pouco eu vou começar a me apresentar igual a Patrícia, tá? Porque a cada episódio eu aprendo mais com essa mulher maravilhosa. E hoje a gente vai falar de foco, atingindo as suas prioridades. Então, se atentem, fique aí com a gente até o final. Agora a gente está no chat todos os domingos dos nossos episódios, às 18 horas. Então, você já tem um encontro com a gente. Anota aí, já começa a planejar a semana, começa a planejar o mês, começa a planejar o ano e já anota. Todos os domingos, às 18 horas, vocês têm um encontro no programa InspiraCast comigo e com a Patrícia Pigosi. E daí vocês já vão ficar especialistas como ela. E eu já estou ficando. E, não sei se a Paty falou, e eu, minha mentora, Patrícia Pigosi, vamos ao assunto de hoje? Vamos ao assunto de hoje. Paty, diga, como que a gente consegue definir numa escala o que é prioridade, e já vamos entrar logo direto nesse assunto, e o que não é prioridade, como que a gente faz esse planejamento? Bom, prioridades, né? Então, o que é prioridade? Então, prioridade é tudo aquilo que me leva a um objetivo. Então, eu priorizo. Muitas vezes, a gente não consegue, né, cumprir com um planejamento, ou porque a gente não definiu a prioridade corretamente, ou porque eu não dediquei tempo suficiente para aquele projeto e muitas vezes eu não consigo atingir a minha meta. Então, quando a gente fala de prioridade, é muito importante sabermos o que é prioridade. Então, o que é prioridade para a Patrícia no profissional? O que é prioridade para a Richelle? No profissional e também no emocional, pessoal. também no pessoal. Então, quando nós identificamos e conseguimos ter a clareza da nossa prioridade, tudo fica mais simples. Porque quando eu faço um planejamento do que fazer, de onde estar, quais recursos eu preciso investir, tudo isso tem que estar alinhado ao quê? As minhas prioridades. E a prioridade, ela vai fazer com que eu tenha uma execução, né? Que eu tenha uma ação, um movimento para fazer com que aquilo aconteça, e aí é óbvio que o resultado vai aparecer. Então, a prioridade é o que define. Imagina que é a rota para você chegar. Né? Então, eu defino o que é importante para mim, eu defino o que é prioridade para mim. Isso em todos os campos da vida. Quando a gente fala de prioridade, não estou falando só do meu profissional, só da minha carreira. Hoje, estando casada, mãe de 3 filhos, trabalhando feito uma louca, com vários clientes, uma agenda super apertada, eu priorizei o conhecimento.
estar fazendo a pós 2 vezes na semana, prova a cada 20 dias, isso também demanda um tempo, não é? Então, isso demandou um planejamento. E olha, no começo... É muito difícil. É muito difícil. Eu fiquei muito perdida. Eu não conseguia acompanhar as aulas. E o que você tem que ter daí para você conseguir... Isso. E aí, o que aconteceu? No Porque primeiro momento... Muita loucura, né? E eu sou um perfil D, né? De dominante. Começo, meio e fim. Então, eu nunca parei nada. Eu nunca comecei algo e desisti no meio do caminho. E eu pensei em desistir. Assim, na terceira matéria, porque eu não estava conseguindo acompanhar. E aí, o meu marido, como sabe, extremamente racional, aí ele falou, para um pouco. O que é prioridade para você neste momento? Eu, né? Então, esse monte de coisas que você está colocando na sua agenda, que também é bacana, mas neste momento. E aí ele resgatou o quê? A minha missão, o meu valor principal. Por que você decidiu fazer a pós? Falei, verdade, para estar mais atualizada, ter mais conteúdo, estar atualizada nessa questão de como que a tecnologia melhorou a ciência, melhorou a medicina, melhorou a psicologia, realmente trazer mais conteúdos, tanto para os meus treinamentos, para as minhas mentorias, como para o próprio programa. Falou, então, defino o que é prioridade agora. De todas as ações que você tem no seu dia a dia, na sua semana, o que é prioridade? E ali caiu a ficha. Falei, não, opa. Então, prioridade, então, uma que tem um investimento, não só de tempo, como de recurso financeiro. Falei, opa, então, peraí. E aí eu comecei a o quê? A montar minha agenda priorizando. Então, eu já tenho o calendário anual das minhas aulas, já tenho o calendário anual das minhas provas, das minhas entregas. Então, tá lá, é a minha prioridade. Então, quando eu entro na minha agenda, primeira coisa que já está lá, full, é o meu curso. As minhas entregas. Um papel para você já ir colocando aí. O que a pessoa tem que colocar? Primeiro lugar. Então, vamos lá, gente. Primeiro lugar, prioridades. Exatamente. E essas prioridades, elas precisam de um foco, né? Exatamente. Porque não estava na minha agenda. Então, tem um empate, tem um evento ali, assim, assado, que também é importante, networking, vamos trocar, vai ter vários empresários, quero te apresentar. Vambora? Aí depois, puxa vida, eu marcava com a pessoa, e aí, dia de prova. Ou marcava com a pessoa, aula ao vivo online, que eu faço meio híbrido, então são aulas gravadas e eu tenho aulas ao vivo online, que eu tenho que estar ali. Tem os estudos de caso que você discute. Meu grupo é tão sensacional porque tem de tudo. Tem médicos, tem engenheiros, tem advogados, tem psicólogos, tem psicanalistas, enfim. Tem uma gama. Devia ter entrado com você. Mas não era a minha prioridade no momento. Mas ela falando já dá vontade. Uma gama de profissionais com experiências diferentes que super agrega. E aí eu falei, não, opa, então essa é a minha prioridade. Então, como eu, por ser D, quero fazer tudo, né? Então eu tenho que fazer, a dificuldade também falar não. E hoje, não. Olha, vamos fazer outro dia, porque hoje esse dia eu já tenho compromisso. Então, a prioridade é algo que realmente está alinhado com o seu valor, está alinhado com o seu propósito, com o objetivo que você quer ter lá na frente. Então, se eu quero ser especialista no comportamento humano, no desenvolvimento da emoção, trabalhar inteligência emocional, mentorar profissionais, eu preciso ter mais conteúdo. Não é só a vivência do mundo corporativo. Então, assim, tem toda uma teoria, tem toda uma técnica que eu, por ser perfeccionista, também preciso ter, porque eu tenho que passar propriedade para o meu cliente daquilo que eu estou fazendo. E como que eu vou dizer para o outro o que ele tem que fazer? Qual o melhor se eu não estou conseguindo? E hoje, Ri, você acredita que a maior queixa, tanto de executivos como de empreendedores,
é o tempo. A falta de tempo. Ah, não tem tempo para um café. Na realidade, eu sempre falo que não existe falta de tempo, existe falta de Prioridade. E a prioridade é isso que você está falando, né? E se a pessoa não prioriza aquilo, nunca vai ter tempo para aquilo. Ah, eu queria Nunca. tanto. Não, e tem gente que fala, eu queria tanto colocar meu produto na internet, eu queria tanto. Só que o querer sem ação É só um sonho, só uma ideia, uma vontade. E aí, como que eu lido? Então, primeiro passo para priorizar, e aí sendo bem racional, bem fria. Às vezes as pessoas não sabem onde elas desperdiçam tempo. Então, até um exercício que eu dou nas mentorias, quando o tema é esse, falo, durante uma semana, anota tudo que você faz. Tudo. Ai, mas eu vou... E é chato, né? Porque imagina, alguém mandando, vai ficar anotando. É chato, sim, mas é importante. Então, quando eu falo no próprio celular, hoje você tem a sua agenda ali no Google, no seu Outlook, anota. Ó, de manhã eu tive uma reunião de 1 horinha com a Richelle. Ah, depois eu tive um café, depois eu atendi não sei o quê, depois eu tive que fazer o quê? Ah, puxa, tive que passar na farmácia. Meia hora, 1 hora que você perdeu ali. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso ligar para tal pessoa. A gente faz várias coisas durante o dia... E aí um dia após o outro, passa a semana, você fala, gente, o que eu tinha que ter feito, eu não consegui fazer. Então, peraí. Então, só que muitas vezes a gente não tem essa clareza. Por isso que é importante anotar. E aí, pessoal, disciplina é criar o hábito. Então, no começo, por que eu falo que é chato? Porque você fala, imagina, vou ficar anotando? Vai. Quando você olhar a sua semana... de segunda a domingo, olhar tudo que você fez. E calcular o tempo que você perdeu em algumas coisas que você poderia ter mudado, né? E aí procurar sua prioridade. Cadê desenvolver conteúdo? Cadê fazer montar um curso online? Dona Patrícia. Cadê o roteiro para um story? Cadê? Você fala, gente, peraí. Então, quando você tem, de novo, né, eu levo para minha consciência o que eu fiz do meu tempo. Ah, beleza. Então, na próxima semana eu já vou colocar aqui, e tem uma frase, né, do Steve Covey, que é o autor aí dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que ele diz, se eu não priorizo o meu propósito, a minha agenda, o outro vai priorizar. E aí a gente fica com o outro, tudo pro outro, ajudando, desenvolvendo, fazendo, apoiando, mas para ele. Porque aquilo é importante para ele. Então, quando eu consigo olhar para minha semana, para o meu mês, e saber, bom, e ele fala, né, as pedras grandes e as pedras pequenas. As pedras grandes são as minhas prioridades, é o que realmente importa. Então, a minha saúde importa? Você tem agendamento de médico, de exame, de terapias na sua agenda? Deveria. Não, minha terapia eu tenho. minha terapia eu tenho aqui, ó. Não, mas tem que estar lá. Todo dia tá o horário, eu sei que eu tenho que estar lá. Então, assim, mas para não, de repente, se não tiver anotadinho lá, alguém te pede, dia 15. Esquece, né? Você não vai lembrar que dia 15 é a 4ª ou a 5ª que você tem esse compromisso com você. Então, por isso que é importante fazer uma agenda onde eu coloque todas as minhas pedras grandes. Eu preciso colocar minha terapia na agenda. Tem que colocar na agenda. Tudo que mais importa. E aí, Paty, mas, poxa, eu marquei aqui que eu queria um médico dia 25 de julho. Tá longe. Mas se você não ligar hoje, se você não marcar na sua agenda hoje, que amanhã você vai ligar para marcar essa consulta, vai chegar dia 25 e você fala, não marquei. Nossa, já aconteceu tanto isso, Paty. Olha como é importante. E o que mais importa? Não é a sua saúde? Muitas vezes, e eu pergunto em cursos, qual que é o seu maior bem? Onde está a sua maior rentabilidade? Onde está? Aí eu te pergunto, onde está a sua rentabilidade? Se você falar maior rentabilidade, tá aqui, né?
Eu sou minha maior rentabilidade. Exatamente. Então, assim... Mas eu acho que eu consigo ver isso hoje, tá, Paty? Já teve épocas que a gente não tinha não tinha consciência disso. de que é isso. Nós somos o nosso bem maior. E aí, se eu te pergunto, você quer ser rentável daqui 5, 10, 15 anos? Claro. Então, qual a sua prioridade? A minha saúde. É o número 1. Então, quando você tem essa consciência de que eu preciso cuidar para esta máquina, porque exatamente, porque esta máquina que vai me deixar rentável daqui 5, 10, 15 anos. E esta máquina tem várias formas da gente olhar. Tem o físico, tem o mental, tem o intelectual e tem o social. Então, a gente tem que olhar para essas 4 partes. Então, quando a gente cria uma agenda, um sistema de planejamento diário, semanal, anual, tem que constar essas 4 áreas. As 4 áreas, os 4 pilares. Exatamente. Né? Por que o intelectual? Já fiz pós, já fiz faculdade, já fiz... Tá, mas você tem que estar atualizando. Né? Você tem que estar antenada, principalmente na área da informação, que você dorme a coisa de um jeito e você acorda de outro jeito. Né? O que servia ontem, eu falo, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar lá na frente para o sucesso. E eu quero ainda deixar falar uma coisa para as pessoas, que às vezes a pessoa fala assim, eu faço doce, eu faço bolo, ou eu tenho uma cafeteria, ou eu tenho um comércio, ou sou uma empreendedora de N coisas. Eu não preciso fazer um curso de inteligência emocional. Gente, é totalmente com o assunto aqui, tá? Total. Porque a gente tá falando da nossa máquina. Exatamente, é o nosso bem maior. E pra mim, Paty, a inteligência emocional, ela deveria estar nos cursos da escola, sabe? Deveria. De todas as escolas, deveria estar ali, ó. Porque eu acho que a primeira... A gente demorou, lógico, né? Pra ter contato com isso. Pra desenvolver e pra entender. Mas eu acho que todo mundo tem que ter esse contato, todo mundo pensar aqui, ó, na cabecinha, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? E ter essa consciência de quanto a gente é importante. Exatamente, prioridade. Qual que é a nossa prioridade? Nós mesmos. Sabe quando a gente vai voar, né, que a gente vai viajar, vai de avião, quando a comissionária de bordo das instruções de segurança, o que ela fala com os aparelhinhos lá de despressurização? Primeiro você vai colocar em você, aí depois você vai colocar na pessoa ao lado, que seja seu filho. Primeiro você, depois a pessoa. Por quê? Isso também é um dos princípios da responsabilidade social. Então, eu não posso, se eu não tenho arroz e feijão dentro da minha casa, eu não posso dar para o outro. Primeiro eu preciso suprir a minha necessidade. A questão da responsabilidade social é tão importante hoje, inclusive no mundo corporativo, que um dos fatores para você poder entrar no anuário de responsabilidade social e se mostrar para o mundo como uma empresa socialmente responsável, você tem que ter lucro. Você tem que ser uma empresa saudável financeiramente. Porque se você não consegue suprir as suas necessidades internas, como que você vai ser sociável e responsável socialmente pelo outro? E isso cabe a nós. Então, a gente traz lá do mundo corporativo para a nossa vida. Se eu não estiver bem, se eu não estiver saúde, se eu não estiver no meu centro... emocional. Como faz? Como que legado que eu vou deixar lá? Né? Como que eu vou ser rentável daqui 5, 10, 15, 20 anos? Se esse é o objetivo, então eu preciso rever meus conceitos. E aí sim, começar a olhar a prioridade de uma forma diferente. Então, eu importo? Importo. Família importa? Importa. Então, a família não pode estar no último da minha lista. Trabalho importa? Financeiro é importante para eu dar uma condição bacana para essa família? Importa. Ele também é uma prioridade. Entende? E aí eu começo a colocar neste meu planejamento de tempo aquilo que mais importa. Sobrou tempo para o happy hour, para o amigo, para também às vezes fazer nada. Sim, o ócio também é bacana. No sofá, Netflix. E também. Tá tudo bem, entende? Mas desde que eu esteja andando
de acordo com Desde que o planejamento, desde que esteja atingindo o foco que está ali dentro do planejamento. Exatamente. E aí a gente tem que ter o quê? Inteligência emocional, autoconhecimento. Eles vão ouvir a gente falar muito, né, Paty? Vão. Inteligência emocional. Eu sou apaixonada E por isso. autoconhecimento. E Por quê? autoconhecimento. Se eu sou uma pessoa que não sei falar não, o que vai acontecer? Eu vou assumir muita responsabilidade, coisas que muitas vezes nem caberia a mim. Vou fazendo pelo outro. E eu? E aí, né? Sabe aquela coisa? Você trabalha das 8 às 5, um exemplo, fazendo um monte de coisa, ajudando todo mundo pros outros. E Aí você não depois conclui o seu. Aí você fica até às 10. E aí depois você fala, não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para ir no médico, não tenho tempo para praticar uma atividade física, não tenho tempo de um lazer, porque tá fazendo só pelo outro, né? Exatamente. Então, o Steven também traz uma teoria bem bacana, que é a matriz do tempo. Né? O que é a matriz do tempo? Ele coloca o que é urgente e o que é importante, o que não é urgente e o que não é importante. Então, quem está ouvindo a gente, quiser fazer esse exercício, é incrível. Porque o que ele diz? No quadrante 1, são as crises. O que é a crise? Depende de uma ação minha imediata. Ele é importante e é urgente. Estou indo para uma reunião com um prospect, para um cliente que eu estou namorando há tempos. No meio do caminho, a escola do meu filho me liga para buscar a criança que está com febre. Primeiro lugar. Prioridade. O que eu vou fazer? É importante, é urgente, eu vou atrás. Eu vou resolver essa questão. Porque é uma crise, ok? Tem uma outra questão, que é do quadrante 2, que ele fala que é o quadrante do planejamento, o quadrante da eficácia, o quadrante da produtividade, o quadrante do desenvolvimento. Esse quadrante 2, os prazos, eles ficam no 2? Ficam no 2. É no 2 que você determina o que e quando. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo fazer com que o meu funcionário entregue no tempo. Só que ele faz o seguinte, ele passa na mesa do colaborador e fala assim, eu preciso desses indicadores aqui. Ponto. Preciso de indicador X. E vira as costas e vai embora. O colaborador tá lá no dia dele, não tem prazo. O cara simplesmente esquece lá. E sai. E sai. Não determina nada. A pessoa que tá ali no dia a dia cheia de tarefa, põe lá. Preciso fazer tal trabalho. Só que ele não vê aquilo com prioridade, não tem prazo. O que acontece? Aí no dia, muitas vezes no dia, o líder chega e fala, fulano, e aí? Ele, é pra agora? É. E aí aquele furdunço, aquele desespero, eu já te passei isso aquele estresse, e ninguém consegue lidar com a situação e nananã. Como isso pode ser evitado? Então, o que eu oriento também nas mentorias dos líderes. Marca a agenda do seu colaborador. Aí me olham assim, como assim? Eu vou fazer a agenda dele? Não. Você vai mandar um agendamento via Outlook para ele e vai dizer, Patrícia, preciso do indicador tal, para o dia tal, em tal hora. E marca lá, que 9 horas da sexta-feira ele tem que te entregar. Acabou. Isso está na sua agenda, você não vai esquecer de cobrá-lo. E está na agenda dele, que ele tem aquele compromisso de entregar aquele trabalho. E isso funciona tanto que, assim, acaba muitos problemas de conflito, de relacionamento. Por quê? Tá organizado. Patrícia, mas isso não garante que a pessoa vai fazer. Até não garante. Mas daí você tem como cobrar, Você né? tem como cobrar. Uma outra coisa, outra dica. E até como se cobrar, né? Se for para você. Exatamente. Eu tenho que entregar na sexta. Eu vou pedir para ele me entregar na sexta? Se eu tenho que passar meu trabalho para outra pessoa? Não. Peço para quinta. E ainda mais, às vezes eu falo, quando você marca a agenda da pessoa, você coloca, olha, das 8 às 8h30,
Esse horário você reserva para aquela pessoa. Se tiver dúvidas, esse horário está reservado para você. Você deixou meia horinha lá da sua agenda de algo que é importante. Se qualquer coisa deu ruim no meio do caminho, você tem tempo de fazer. Entende? Porque o seu compromisso é no outro dia. Então, muitas vezes, da mesma forma que a gente não consegue lidar com essa questão de organização de tempo, o outro também não consegue. Então, um bom gestor, ele marca a agenda do colaborador. E ele consegue também identificar o que ele está fazendo. Se ele está na prioridade, no quadrante, porque o quadrante 2 do que é importante e não urgente, é o quadrante do planejamento, é o quadrante da estratégia. É a sua agenda. É o seu agenda, planner. É o seu planner. Seu planner diário, seu planner semanal, é o quadrante 2. É no quadrante 2. É ali que você para desenvolver esse planejamento. As pessoas perguntam muitas vezes, qual que é o melhor forma de planejamento? Nesse estudo, né, que o Stephen fez, ele também disse que a melhor medida para atingimento de metas e de planejamento é a semana. Por que é a semana? E aí eu dou alguns exemplos. Não imagina que eu quero emagrecer 20 quilos. E eu ponho na minha cabeça que eu vou emagrecer 20 quilos em 3 meses. Então, estou falando aí de uma média de 6,3 kg por mês. Ok? Se eu só fico com mensal, ou trimestre, né? Trimestre 20 quilos. No mês eu preciso perder 6,300. Se eu não faço um planejamento semanal, pode passar a primeira semana, segunda semana. Quando chegar na terceira, eu vou falar, ferrou. E agora? Eu não vou conseguir atingir. Quando eu já sei que eu não vou conseguir atingir, o cérebro desliga a chavinha. Eu falo, não vai conseguir mesmo, então tá tudo bem. Morreu aquele projeto de emagrecimento em X tempo de 20 quilos. Quando eu consigo fazer uma análise, picotar isso, então, peraí, 6,3 kg. Vou dividir por 4 semanas. Ou 5, né? Dependendo do mês. Isso, eu vou precisar perder aí uma média de 1 quilo e pouquinho por semana. Eu passo a controlar a semana. Então, fechou a semana, eu meço. Fechou outra semana, eu peço de novo. Entende? Consegui, não consegui. Poxa, não consegui os 6 e pouquinho, eu consegui 4. O que eu posso fazer? Eu pego esses 2 e coloca nos outros. Junto com os outros 2 meses que faltam. Ao invés de eu sofrer, ao invés de 2 vai ser 4? Não. Era 1.800, agora pode ser 2. Entende? E aí a gente vai tendo uma motivação interna para fazer aquilo acontecer. Se a pessoa também fala, eu não tenho questão de tempo, eu quero emagrecer 1 quilo por semana. Fala, nossa, mas eu vou demorar 20 semanas. Não tem problema. Em 20 semanas você consegue. Você entende que é mais palpável? É mais mensurável? Então, 1 por semana, eu falo, bom, então essa semana eu vou reduzir isso, vou caminhar mais, eu vou reduzir o doce, o refrigerante, nananã. Acabou. Você consegue. Só que, se eu não tenho uma unidade de medida deste tempo, deste avanço, vão se passar 3 meses, 4 meses, 5 meses. E você não vai fazer nada, não vai sair do lugar. Nada, não vai sair do lugar. Então, a semana, ela é muito importante, porque ela te dá tempo de corrigir. Entende? Você corrige ali, dentro do mês. E o diário, por que é importante? Porque o diário vai fazer todo dia você lembrar do seu propósito. Então, quando eu faço meu fechamento da semana, né? Quanto tempo demora para fazer o fechamento da semana? Falo, gente, domingo à noite, questão de 5, 10 minutos, deitadinho lá antes de dormir, pega o seu celular, já coloca, essa semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não. As pedras grandes já devem estar lá. De manhãzinha você olha, hoje eu vou para tal lugar. Então, você já está acostumado ali com o que você vai fazer, né? Com o que você vai desenvolver. Beleza, vou seguir meu roteiro. Pode fugir do meio do caminho? Pode fugir. Pode ser que aconteceu um imprevisto, algo urgente e importante
que eu precisei jogar aquele compromisso para frente. Mais para frente. E outra Mas coisa, ele já tá ali, né? Então, enraizado ali, já tá anotado que é importante, que você vai concluir, que você vai fazer. exatamente, É. tá lá. Eu fico brincando, esse compromisso aqui, ó. Às vezes é chato de fazer, aquela coisa que a gente não gosta tanto, mas ele fica lá gritando. Você fala, enquanto eu não falo fizer. que atividade física, gente, não é uma delícia. E nem todos os dias. Motivação é uma coisa que não é todo dia que a gente acorda motivado pra nada, né, Paty? Exatamente. E eu falo que é foco, determinação. Eu quero e eu vou fazer. É um propósito. Porque não dá vontade. Aí você fala, não, eu tenho que ir. É o meu foco, é o meu objetivo. Então Por que, você que, vai e faz. por que, que eu vou? Pra que eu vou? Não, tem um objetivo. E aí você vai. Então, uma coisa muito importante também, tem um sistema, que ele é americano, que chama GROW, né? Metodologia para desempenho de alta performance. E eu gosto muito do GROW. Por quê? Primeiro, o G do GOL é realmente o GOL, é a meta. Então, você determina a meta. GROW. Metodologia GROW. Ele determina o G, a meta. Então, beleza. A meta, emagrecer 20 quilos, um exemplo. Ótimo. Segundo, qual que é o cenário real? Ele te dá essa capacidade de analisar. Bom, na minha casa tem pão todo dia, tem chocolate todo dia, tem vinho todo dia, tem massa todo dia, nananã. Então, a minha realidade é essa. Então, se eu tinha colocado que eu ia emagrecer 20 quilos em 10 semanas, eu não vou conseguir mudar esse hábito em 10 semanas. Então, essa análise de cenário é de ser realista, que o R é de real, é de ser real. Opa, então peraí, eu posso voltar na minha meta. Então, se a meta são 20, ao invés de ser 10 semanas, então vamos colocar 20, porque eu tenho um processo. O segundo... Uma mudança diária, um pouquinho de cada vez. Exatamente. E o O, ele diz o quê? Eu tenho os recursos. Olha que máximo. Então, ele te dá a meta para você pensar, te dá uma análise de cenário para você repensar se aquilo é factível, se aquela meta é uma meta smart, que ela é mensurável, ela é realista. Depois, eu tenho os recursos, eu tenho o que eu preciso. Às vezes, eu posso pensar em ter um mentor para me ajudar a cumprir aquilo. E o W, que é o Willness, é o quê? A força de vontade. Eu quero. Foco, a determinação. E eu vou fazer. Exatamente. Eu quero mesmo. De repente eu desenhei tudo isso, meta. Não sei o que eu quero. Se eu fosse pensar na pós. Quando eu falei, bom, ative a meta 2 vezes por semana. Nananã. Opa, mas eu quero. Quero. A força de vontade de fazer acontecer fez eu movimentar toda a minha agenda e até o estilo que eu tinha, que eu estava tendo ali de vida, de eventos e disso, daquilo outro, porque eu voltei para o meu propósito. Então, a metodologia GROW, eu até escrevi um artigo, se eu não me engano, está no meu blog, no site. Depois você compartilha. Sobre o GROW, programa. que inclusive é de um digamos que é o pai do coaching, né, o americano, ele que desenvolveu essa metodologia, é sensacional, e ela ajuda justamente neste programa de planejamento e de entrega de resultado. E por que ele garante que dá resultado? Porque é diferente de você colocar uma meta e falar lá na frente, ai, não vou conseguir. E aí você volta para trás, ou você para no meio do caminho. E ele não. Então, ele te dá essa oportunidade de fazer de analisar. E isso também, Ri, é muito bom para desenvolvimento de times. Se o líder tem essa consciência, ele também vai negociar as metas com o time dele. Ele também vai dar a oportunidade do time dizer se aquilo é factível, é realista ou não. Porque muitas vezes, quando chega lá no final do ano que vai fazer a avaliação, mas o que o cara não fez? Não tinha a menor condição. O sistema não tinha sistema, não tinha gente, não tinha recurso financeiro. Só que a meta estava lá, para cumprir uma tabela. E a pessoa não tinha perfil para aquilo também. E não correu atrás, tipo exatamente. E de repente, aquela meta que foi imposta não era prioridade. E aí uma coisa muito interessante, quando fala do que é importante e urgente, faça uma pergunta. As pessoas falam, isso aqui é urgente, tem que fazer. Será? Você fala, é urgente para quem?
Porque muitas vezes o outro deixou o problema lá engavetado. Isso acontece não só no trabalho, na vida real. Quando não tem mais jeito, ele te pede ajuda. E aí, o seu propósito, né, o seu planejamento, muitas vezes, vai por água abaixo. Entendeu? Por que vai por água abaixo? Porque ele interferiu em algo que ele não conseguiu desenvolver antes. Então, a prioridade é dele. Isso é muito interessante. A gente vê bastante em relacionamento, às vezes, de líder e liderado. E até mesmo de amigos e tudo mais. Por quê? A gente faz uma programação. Tem até um caso de uma colaboradora, uma consultora minha, que ela contou. Uma amiga marcou um domingo. Vamos almoçar? Vamos. E ela tem uma questão, que a mãe dela é doente, ela cuida da mãe. E quando ela precisa sair, espairecer um pouco, o irmão fica com a mãe. E aí, o que aconteceu? Marcou horário, local, tudo bonitinho. Na hora, assim, meia hora antes do compromisso, essa amiga que a convidou, falou, olha, surgiu um imprevisto, aconteceu tal coisa, precisou fazer outra coisa com outra pessoa. Não vou. Não vou. Tudo bem, ó, mas tal hora, então vamos ver se a gente toma um café no final da tarde. Ah, beleza. Fica pro final da tarde. Só que esse final da tarde, que deveria ser 5 da tarde, por exemplo, virou 8 horas da noite. Acho que a amiga não sabia definir muito o que era tarde e o que era noite. E ela já não podia mais. Entende? Por quê? Ela tinha feito uma programação, o irmão ia sair à noite, o irmão falou, eu fico até às 8. Então, beleza, você sai às 11 da manhã, pode ficar até às 8, de boa. Só que não aconteceu. E o que foi mais engraçado? Foi porque esta amiga ficou brava com ela. Porque ela não foi, que ela era inflexível. Você entende como que muitas vezes o outro... Aí, vamos ser frios. Ele, a pessoa, a amiga, né, no caso, ele mudou. Para o que era importante para ele. Então, ele mudou a regra do jogo. Então, ele tem que lidar com a negativa. Você tá entendendo? Só que então, não soube lidar no caso, exatamente. Né? Então, assim, ela mudou a agenda dela e aí responsabiliza o outro. Porque o outro não consegue mudar a agenda no momento que não dava mais para mudar. Aí já é outra prioridade, né? Exatamente. Então, a prioridade aqui era ela assumiu um compromisso e ela tinha que cumprir aquele compromisso. Agora, e a outra pessoa que resolveu a vida dela, muitas vezes não tem a empatia para olhar. De entender. De olhar para o outro. De olhar para o outro. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que estar muito pautado nos nossos valores. Então, saber recusar um convite, muitas vezes de uma pessoa querida, de algo que muitas vezes você tem vontade de estar... Também é importante e tem que priorizar a negatividade, né? Tem que priorizar também. Tem que priorizar. Do que você precisa fazer e do que você poderia fazer, né? Exatamente. Então, muitas vezes, é aquela questão, entre um e o outro, não é só questão de falar entre eu prefiro esse, pretiro aquele, né? Vou preferir um e preterir o outro. Não. A minha vida estava organizada e montada por um cenário. Esse cenário mudou, mas eu não sou responsável. Você tá entendendo? Eu não sou responsável por isso. E aí eu não posso tentar mexer toda na minha agenda, me virar nos 500 para atender a demanda do outro. E o outro nem sabe qual que é a sua questão, né? Não. Eu falo muito disso porque em casa sou eu e Gustavo. Sou mãe de gêmeos, para quem não sabe, tenho 2 filhos maravilhosos, maridão. E é tudo a gente, eu e ele, o tempo todo. Então, a nossa agenda tem que ser conjunta. Tanto que quando a Paty falou, você precisa ter uma agenda no celular, a gente já estava... Ele é muito organizado em relação à agenda. Então, eu passo tudo que eu tenho, tudo que eu vou fazer, falo, Gu, anota aí. Aí ele já compartilha comigo. Então, a nossa agenda é compartilhada. Porque nós precisamos dividir o tempo de estar com as crianças.
Eu trabalho, ele trabalha, a gente não tem ninguém para colaborar, para ajudar, para estar com as crianças, para ficar com as crianças. Então tem que ter essa agenda. É importante, imagina. E o foco de cada um, né? Cada um respeitar o limite do outro e o foco do outro. Isso. Sempre. E sabe o que é mais legal do que você está falando? Vocês fizeram uma opção. Sim, em estar Paty. casados, em terem Foi uma filhos. escolha. E de continuar. A gente já vai fazer 23 anos juntos por escolha. Exatamente. Então, nós fizemos essa escolha. E de ter filhos, né? E de ter filhos. Então, eu não posso simplesmente olhar só para mim, só para os meus compromissos, achar que os meus compromissos são mais importantes do que o do outro. E vice-versa. Uhum. Né? E saber que você tem que contar o que o outro tem obrigação. Não. Então, assim que eu quero, da mesma forma que eu quero ter minha vida, né, profissional, ir e vir, de relacionamento, etc e tal, de networking, peraí, ele O outro também. Né? E ainda mais que a gente tem filhos. Exatamente. E precisa dessa negociação entre nós É dois negociação. para que a gente tenha a nossa vida também fora de Exatamente. trabalho. E eu acho isso muito importante. Isso elimina muitos problemas de relacionamento conjugal. É tão bom você dar a liberdade para a pessoa ser quem ela quer ser. Exatamente. E entender que é uma parceria. Uhum. Só que, neste caso, a gente está falando de uma prioridade dos dois. Uhum. Qual que é a prioridade? É a família. Então, eu falo, né? Eu tenho um problema de comunicação, de não comunicar. Entende? Tá tudo aqui, ó, né? De não comunicar. E já tive momentos de estresse justamente por isso, por não ter tido essa comunicação anteriormente. Então, hoje eu falo, eu prefiro pecar pelo excesso. Uhum. Então, ok, vamos comunicar. Porque quando o outro lado falar não dá, não posso, não consigo, é porque não pode, não consegue mesmo, e vice-versa. Só que esta relação da comunicação, de dizer o que está fazendo, onde vai. Gente, a gente não é sozinho no mundo. Se fosse assim, não teria casado, não teria filhos. Ou então fica sozinho também. Fica sozinho e tá tudo bem. Certo. Não é? E a gente precisa ter essa consciência. Então, quando a gente vai eleger as prioridades, a gente precisa incluir o que realmente importa. E o que realmente importa para nós. Então, por exemplo, a gente brinca, né? E fala, brinca não, a gente fala sério. O que é o sucesso? Quando alguém dá um feedback positivo, quando a gente recebe um elogio, um carinho do filho. Para mim, meu maior sucesso. Ai, você é meu orgulho. Gente, isso é sucesso. Tá o marido ali vibrando, torcendo junto. Isso é sucesso. Entende? Então, sucesso vai além. Agora, o que fez chegar lá, nesse sucesso? Né? Uhum. Então, essa é a lição de prioridades. Então, hoje, eu sei qual botão eu tenho que apertar, entende? Na hora de escolher. Vai aprendendo também com a vida e vai aprendendo com os recursos que você tem hoje, né? Exatamente. Então, o que a Paty passa muito aqui pra gente, os recursos. Gente, vocês não têm noção, olha, anotem. Tá anotado. Anotem tudo que essa mulher fala, porque são recursos muito especiais. Obrigada. E assim, mais uma dica importante. Mais uma dica. Quando eu consigo, que aí, né, de novo, a parte chata, né, do sistema, que é você anotar, já que eu não sei onde eu estou gastando o meu tempo, é você anotar tudo que você está fazendo, é você também colocar os desperdícios. Fiquei Desperdício é o que você está gastando tempo. Muitas vezes eu fico 2, 3 horas lá, zapeando à toa. Tomando banho, gostoso. Mas aí ok. Sabe, tem um dia de pijama. Ok, Paty. Ok você ficar um tempão tomando banho. Mas será que se você tem uma outra coisa que você precisa priorizar? Será que se você diminuir um pouquinho aquele tempo do seu banho, gostosinho ali, você também não consegue encaixar aquela outra prioridade que você nunca tem tempo? Exatamente. Então. Porque assim, passar o dia de pijama, o pessoal fala, o domingo eu quero ficar de pijama. Um domingo de pijama? Perfeito! Não tem
problema. Uhum. Não fazer nada, pedir comida, ficar ali com as crianças no Netflix, o dia inteiro de pijama. Beleza, não fazer nada. Agora, domingo com domingo, e outro domingo, e outro domingo, e outro domingo, você está desperdiçando o seu tempo. A não ser que não tiver outra prioridade, né? A não ser que não tenha outra, mas você pode desenvolver outras coisas, entende? Então, assim, o que é legal? O que a gente pode fazer de diferente? Então, quando você entende que tá tudo bem ter um dia de desperdício, não quero fazer nada, do ócio, tá tudo bem. Eu não posso deixar isso ser parte. Uhum. Então, pessoas às vezes muito rígidas falam, eu não trabalho sábado e domingo de jeito nenhum. E passam-se 48 horas sem nenhuma produção ou de poder, até da vida pessoal. Porque fala, eu não vou abrir o computador para ver tal coisa. E às vezes perde alguma coisa e uma prioridade. Então, quando a gente faz essa análise, né, uma semana tem 168 horas. O que eu fiz dentro dessas 168 horas? E eu com muito respeito por nós mesmos, olhar e falar, nossa, aqui eu pisei na bola comigo. Aqui, eu não precisava ter ficado 3 horas lá conversando. Eu não precisava. Aí você vai somar quantas horas você desperdiçou do seu tempo. Só que aí já foi. Essas 168 horas que você olhou para trás não voltam mais. Já era. Então, como que eu consigo fazer diferente? Começa a anotar as prioridades. Primeira coisa, suas pedras grandes. É o que mais importa. São os seus projetos de vida, sua saúde, sabe? Sua saúde mental, enfim. Tudo aquilo que realmente importa para você. Sua família, seus filhos, seu estudo, seu trabalho. Coloca tudo lá. E o que vier para tirar o seu foco ou para comer o seu tempo... Aprenda a dizer não. Não, e você vai olhar lá. Não dá. Não dá. Então, é muito importante a gente entender isso. E outro fator motivacional, digamos assim, né, de perda de tempo, é o desperdício. O que é o desperdício? É muito tempo, ou no ócio, ou muito tempo zapeando, ou muito tempo não fazendo nada. É muito tempo que você fala, nossa, eu fiquei, sei lá, dormi. É muito bom dormir, a gente tá muito cansado, falou que acordar às 10 hoje. Não precisa acordar sábado, domingo às 10. Não é? Eu adoro dormir de tarde, por exemplo, de domingo. Sábado é muito mais difícil, mas de domingo, às vezes tirar uma sonequinha. Mas não precisa ser das 2 às 6. Você entende? Precisa ser 4 horas do meu dia. Né? Então, pode dividir, né? Esse dia dorme um pouquinho e faz outras coisas exatamente. Também. Então, assim, e aí é um trabalho de também comigo e falar, não precisa ser 4 horas. Pode ser menos. Pode ser menos. Paty, e uma coisa, assim, que às vezes as pessoas podem ter dúvida. Aonde fazer o planejamento? Qual que é o melhor? O que é melhor a pessoa buscar? Planner, agenda, celular, aonde é melhor que você faça o planejamento? Olha, dizem os especialistas, e é o que eu acredito, você tem que ter um sistema que ele seja móvel, que você possa estar em qualquer lugar com ele, que ele seja integrado. Como assim integrado? Que ele hoje a gente tem, né? Antigamente não tinha, hoje tem. Integrado com todos os seus contatos, tudo que você precisa tá ali nele, tanto pessoal quanto profissional, e que ele seja personalizado. Então, assim, beleza, eu quero uma agendinha, um planner pequenininho que vai caber na minha bolsa, ele vai estar comigo. Precisa ser o digital? Precisa ser o digital. O digital é o melhor. Hoje a gente vive 24 horas com o celular. Então, tô aqui tomando um café. Paty, vê aí na agenda tal. Eu deixei minha agenda lá no meu escritório. Quando eu chegar lá no meu escritório, eu vejo. Não, perdi o bonde. Né? Se a pessoa já queria marcar ali alguma coisa, já não vai mais. Vai. Ou eu vou falar, não dá. Depois eu chego lá, nossa, eu tinha um cliente importante e eu marquei outro compromisso. E agora? Para quem que eu falo não? Entende? Então, assim, o integrado, móvel, que tem tudo que você precisa ali, não tá corre contigo. O risco da duplicidade, não, hoje marcar coisas no mesmo horário. Lá. E aí você fica, será que eu marquei lá? Ou será que eu marquei aqui? Mas aí... eu ficava assim antes, na agenda de papel. Ainda não consegui me desconectar totalmente dela. É tempo. Mas é um processo, né? Mas tá indo. Assim, eu gosto bastante de escrever.
né? Então, eu sempre estou com um caderninho e tal. E tem o bloco de notas, Uhum. né? Na agenda do celular, no celular, enfim. Mas eu ainda não tenho esse hábito. Uma coisa que eu amei, e aí eu dou uma dica para vocês, que eu acho que a maioria das pessoas também já sabe, que é você tem você mesmo no WhatsApp, Uhum. né? Então, ali, ai, tal coisa, esqueci de tal coisa. Eu entro ali e mando uma mensagem para mim mesma. Ó, anotar isso, fazer aquilo outro. A agenda, você conseguir colocar, bom, então eu já sei, tal, é isso. Beleza, já tá lá. Hoje, então, me dá um minutinho, posso ver a agenda? Já tá aqui, eu já olho, ai, não, tenho médico, não tenho isso, vou estar em tal lugar, ou tem um negócio das crianças na escola importante. Já tá lá. Tá tudo integrado. De repente, à noite, vamos marcar alguma coisa à noite? Vamos. Ah, não me atentei que era aniversário da minha prima. E eu marquei um evento. E ela já tinha me convidado, só que eu não botei na agenda. Você tá entendendo? Uhum. Recebeu o convite? Bota na agenda. Pequenos detalhes Pequenos detalhes que fazem a diferença. E vira um hábito. Só vai virar um hábito se realmente a gente começar a usar. Uhum. Então eu falei, daqui a pouco você não vai mais usar a agenda do papel. Você vai se habituar tanto de ter tudo bonitinho ali, integrado. Porque o celular hoje a gente anda com ele 24 horas. Uhum. Então, ele é a melhor ferramenta. Então, você consegue integrar com o seu Outlook. Quem usa o Google consegue integrar ele no computador pelo Outlook, pelo Google Agenda. Ai, Paty, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Como sempre, né? Quem finaliza com aquela frase maravilhosa é ela. Mas hoje eu vou pedir dicas, então, de qual ferramenta utilizar para ter o melhor planejamento. Paty. Olha, eu ainda aposto e aperto sim para o celular. De novo, ele é a melhor ferramenta. Você consegue sincronizar ele com a sua agenda do Outlook ou com sua agenda do Google. Você consegue ter acesso pelo celular, pelo notebook, enfim, onde você estiver, na nuvem, então você consegue. Então, assim, ele está conosco, como eu já disse, 24 horas. Então, sim, um sistema de planejamento e agendamento que seja móvel, integrado e personalizado, né? Seu celular. Então, assim, ele tem todos os requisitos para um bom planejamento. E aí, pessoal, uma dica de ouro. Muitas vezes a gente não consegue desenvolver lá no dia a dia, parar para anotar, para fazer o tempo, mas é muito importante. Coloquem pelo menos, comecem a colocar as suas prioridades, as pedras grandes no seu dia a dia, da semana, do mês. E sempre, olha, aquele compromisso, ele está alinhado com o meu propósito? Com a minha missão? Essas ações ou esses eventos, esses compromissos que eu estou colocando aqui, vai me levar onde eu quero chegar? Então é isso que faz a diferença. É muito corrido. Às vezes as pessoas falam, é muito corrido, eu não consigo, depois eu esqueço. Então, assim, hoje o WhatsApp também tem um recurso sensacional, que eu já falei, que é o recurso de você poder mandar mensagem para você mesmo. Então, na hora que lembrou, anota lá, tal coisa. Preciso fazer, tá ali, anota. E depois você passa ali para a sua agenda. Outra coisa muito legal, que tanto o notebook tem nos sistemas, né, da Apple, do Outlook, do Google, que também tem no celular, que são as tarefas. Então, anota lá rapidinho. Que nem lista de mercado. Preciso disso. Quantas vezes a gente vai ao mercado sem ter anotado, quando volta, esqueceu de alguma coisa? Ou trouxe coisas que não deveriam trazer e o que precisava ficou para trás. Então, das menores coisas, anota. Isso é muito importante. E uma outra dica, além de você anotar as tarefas, você também pode mandar e-mails para você. Se você fala, eu não vou ligar o computador sábado e domingo, mas eu tô aqui, sabendo que segunda-feira eu tenho que chegar lá e fazer, e se eu não tenho ainda o hábito de colocar na agenda, antes de sair do trabalho, antes de fechar o computador, manda um e-mail para você mesmo. Então, segunda-feira eu tenho que fazer isso. Falar com fulano, resolver ciclano, fazer tal coisa. Quando você chegar na segunda-feira e abrir seu lindo computador, seu primeiro e-mail é o seu lembrete. Então, isso tudo ajuda muito. Mas, de novo, sempre alinhado aos valores, sempre alinhado à sua visão, à sua missão. Quero construir uma casa ou comprar uma casa daqui X tempo. O que eu faço hoje?
Eu preciso começar a administrar minhas finanças, eu preciso começar a guardar, então todo dia 30 eu vou guardar R$ 5. Enfim, você cria um programinha de planejamento e a execução, no lembrete ali da sua agenda, vai estar lá, olha, precisa fazer isso. Como tem o celular, também tem outra dica legal, que são os alarmes. Os lembretes. Os lembretes. Beber água, comer fruta, pagar fulano, passar na farmácia. Então, assim, tomar um remédio. Então, hoje, Ativa tudo. Ativa tudo. Hoje, nós temos recursos a nosso favor. Então, para ter foco e atingir as suas maiores prioridades, número 1, minhas pedras grandes. O que são minhas pedras grandes? O que mais importa? São os meus valores. Então, é o que de mais tem valor para mim, o que mais importa para mim. As pedras pequenas importa muito mais para o outro, muitas vezes, do que para a gente. Ou é importante para mim também, mas não é urgente, não é algo que eu estou preocupada agora. E deu tempo de incluir na minha agenda? Ótimo. Se não deu tempo, não tem problema, porque você está alinhado à sua visão, aos seus valores e ao seu objetivo. É isso. Então, a frase para esse episódio maravilhoso, a gente vai falar juntas. Em coro. Em coro, porque é uma frase muito especial do Pablo Jacinto. Marque A data que o dia chega. E é isso. É isso, gente. Bom, muito obrigada novamente por vocês estarem sempre com a gente. Já querendo agradecer aqui também, Paty, aos mais de 300 inscritos no nosso canal do YouTube. Isso é um marco, assim, muito especial pra gente. Eu não sei mensurar quanto, aonde cabe, quantos são 300 pessoas, mas é muita gente. Então, muito obrigada. E totalmente orgânico, sem nenhum tipo de impulsionamento. Então, é realmente nosso networking, nossa rede de contatos, nossos amigos, as pessoas estão aí seguindo a gente. E muito gratificante recebermos, né, os feedbacks que a gente vem recebendo. Então, pessoal, beijo no coração. Obrigada, gratidão mesmo. E continue com a gente. Continue e chame mais gente. Chame mais. E muito obrigada, já se inscrevam no canal, chamem as pessoas para se inscreverem aqui no nosso programa InspiraCast. Os programas passam todos os domingos, às 18 horas, um compromisso aqui no nosso programa InspiraCast. Cada vez muito mais bacana, ativem o sininho, porque sempre vocês vão ser avisados quando o programa se iniciar. E é isso, gente, chegamos ao fim. Muito obrigada e até o próximo. Até o próximo, pessoal.